O ano tá chegando no fim e com isso, talvez venha aquela sensação de eu não fiz tudo o que eu planejei para esse ano. Hoje vamos conversar sobre isso, sobre essas metas e essa pressão extrema que a gente vai deixar em 2024 para tentar ter um 2025 mais leve. Ei, mulher, você já escutou seu corpo hoje? Então vamos que ele tem muito para te falar nessa segunda-feira. Pegue os seus talheres e vamos para mais um almoço em conjunto. Hoje é a última segunda-feira do ano, dia 30 de dezembro, e aquela sensação de fim de ano, dezembro acabando, aquela correria maluca que parece que é o fim do mundo, não só o fim do ano, mas o fim do mundo. E aí eu tava me vendo, pegando aquela lista de metas que eu tinha para esse ano. E quando eu vi aquela lista, eu fui percebendo que tinha várias das metas que eu, Rebeca do fim de 2023, tinha decidido que em 2024 eu ia fazer. E várias dessas metas eu não consegui alcançar. E claro, vem aquela sensação de frustração, né? Nossa, eu achava que eu ia ter conquistado tudo isso e na verdade nem metade disso deu certo. E eu sei que isso acontece com muitas pessoas. E por que será que isso acontece? Essas metas que a gente coloca no papel são muitos sonhos. Não significa que eu não conquistei nada no meu ano. Bem pelo contrário, eu consigo pensar em vários objetivos, várias conquistas, vários motivos de comemorar nesse fim de ano, mas que simplesmente a Rebeca de 2023 não tinha noção de tudo que poderia acontecer. Por quê? Porque no momento de escrever essas regras num papel, essas metas num papel, fica tudo muito rígido, muito inflexível. E a vida não é assim. Vou dar um exemplo. Eu tinha um dos objetivos desse ano nas minhas corridas. Então eu tinha um objetivo no esporte era para construir ao longo de 2024. Primeiro semestre não deu certo, estava enrolada nos estudos, no aprimoramento de transtorno alimentar que eu acabei esse ano. Joguei essa meta para segundo semestre. O que aconteceu? Comecei a ficar com uma dor na minha panturrilha nesse fim de ano. Mesmo me dedicando, descansando, fazendo fisioterapia, essa dor continuou. E aí, o que eu tive que fazer? Mudar esse caminho. Então, eu estava com esse objetivo principal e percebi que não ia ser possível fazer isso. E então, eu comecei um esporte novo. Comecei agora em dezembro, natação. Tô me divertindo, tô adorando. Tô revivendo uma Rebeca da infância que fazia natação. E quando que em 2023 eu ia imaginar que eu ia ter essa lesão, e aí que na verdade não foi nem uma lesão, mas foi uma sobrecarga, e que eu ia decidir explorar um esporte novo sem tanto impacto na água. Nunca. Então a conversa de hoje é sobre isso. Tá tudo bem você ter metas, ter objetivos, ter sonhos, mas o que eu quero propor para vocês tenta ser um pouco mais gentil e poder trazer outros caminhos, porque talvez isso não seja... O mundo, ele tem imprevistos, a gente não consegue controlar nada. E aí eu acho que é um paralelo muito com tudo que eu falo aqui nesse podcast sobre dieta, sobre regras, sobre querer controlar o corpo, que muitas vezes é algo que a gente não controla. Então, que tal começar 2025 uma maneira diferente? Tentar trazer, não necessariamente uma lista com todas as esferas da sua vida e metas e resoluções, mas talvez trazer intenções. Uma intenção de olhar para a vida de uma forma mais leve, de poder flexibilizar essas metas ao longo do ano. Falar, nossa, a Rebeca de 2023 estava pensando nisso. Hoje em dia isso não faz mais sentido. E riscar essa meta assim. Talvez não como uma conquista, mas como isso não faz mais sentido para a Rebeca de hoje. E muitas pessoas também, nesse fim de ano, resoluções de ano novo, sempre colocam: quero mudar o meu corpo, quero emagrecer, quero ganhar massa muscular, esse ano vai dar certo, esse ano eu vou seguir a dieta,
esse ano eu vou mudar drasticamente a minha alimentação. Percebe que talvez isso também seja uma meta irreal? Que talvez todo começo de ano é esse mesmo objetivo. E que tal esse ano tentar fazer de uma maneira diferente? Poder abraçar esse corpo e ser carinhoso com você mesma. Talvez tentar explorar movimentos novos, entendendo o que o seu corpo está pedindo para esse momento. E até compartilhando essa história que eu estava compartilhando com vocês sobre os meus objetivos. Queria estar continuando os meus treinos firmes na corrida, mas eu estou entendendo que o meu corpo ele está pedindo para outros tipos de movimento. Então, por que não experimentar um exercício sem impacto feito na água? E é isso, abrir novos caminhos. Eu acho que esse é um olhar mais carinhoso para você mesma. E um olhar carinhoso não significa não cuidar do corpo. Não significa não cuidar da alimentação. Não olhar para essas esferas da vida. E sim só olhar com uma maneira diferente. O que eu falo muito para os pacientes é, por exemplo, como você cuidaria de uma criança? De uma filha de um amigo que você está tendo que cuidar durante um feriado? Você ia recusar um pedaço de bolo para essa criança que está pedindo, por favor, por esse docinho? Não, você entende que esse bolo é um prazer, esse bolo vai ser um momento gostoso, essa criança merece ter esse prazer e esse sabor na vida dela. Mas, ao mesmo tempo, não é que você vai dar bolo o dia inteiro para essa criança ao longo do feriado todo. Você também vai fornecer umas frutas para essa criança, você também vai dar um lanchinho da tarde, um sanduíche. Senão essa criança vai chegar no jantar morrendo de fome. Você não vai poder deixar essa criança sentada o dia todo, senão ela vai ficar ansiosa. Você vai ter que fazer esse corpinho dessa criança se movimentar para gastar energia e à noite ela conseguir dormir bem. Por que será que a gente foi se desconectando tanto desses cuidados? Seja da criança do outro ou até mesmo da nossa criança interior. Então eu desejo que em 2025 você possa cuidar desse corpo, dessa saúde, com leveza, com flexibilidade, se permitindo errar e também celebrando. Acho que esse momento fim do ano é muito esse lugar de celebração. E a comida entra aí. A comida é afeto. A comida é celebração. A comida é sentar na mesa com as pessoas que a gente ama e às vezes comer mais um pouquinho do que o ponto de saciedade. Talvez chegar no cheio, até estufado. E não precisar compensar isso na academia no dia seguinte. Não precisar restringir. E talvez o corpo mude. Porque o nosso corpo muda ao longo dos anos, ao longo dos meses, ao longo dos períodos, ao longo do dia até. E respeitar. E depois voltar para a rotina com carinho. E lembrar que essa saúde, ela é a base de tudo. Não adianta a gente se dedicar só ao trabalho se a gente não está cuidando dessa saúde. Isso inclui também a saúde mental. A gente tem que pensar em cuidar dessa saúde não só quando ela grita, quando a gente fica doente. A gente tem que pensar em cuidar dessa saúde para prevenir muitas doenças ao longo da vida. Então, olhar para essa saúde, não só a saúde física, mas também a saúde mental, a saúde social. Quando a gente fala de longevidade, de cuidado, a gente tem que pensar nisso tudo. Mais que um cuidado rígido, inflexível, uma regra que não deixa você sair para beber com seus amigos numa sexta-feira, não deixa você comer uma sobremesa na casa da sua avó. Será que isso é mesmo cuidado? Ou isso é um chicotezinho que você está se chicoteando ao longo do dia todo? E virar mais uma das pendências de várias. Então, refletindo sobre esse ano e pensando sobre o ano que vem, cuidado para essas metas, esses desejos, esses sonhos não virarem algo muito rígido. E aí você vira escravo desse próprio sonho que a Rebeca de 2023 tinha determinado. A Rebeca de 2024, que viveu tudo isso, sabia que a melhor opção para esse momento era deixar os treinos de corrida meio de lado e começar um esporte novo.
Faz sentido tudo isso? E esse momento fim de ano, tantas reflexões também, acho que é importante, às vezes, deixar coisas para trás em 2024. E pensar o que faz sentido colocar em 2025. O que você quer nutrir esse seu corpo, a sua vida? Quando eu falo de nutrição, não é só nutrir a comida, não só os hábitos, os movimentos, mas também são as pessoas, os livros, as músicas. Quais relações você quer cultivar? E porque a gente tem muita pressa hoje em dia. É muito um lugar de quer tudo para ontem, tem que ter tudo. E acho que com o passar do ano, esse foi um dos maiores aprendizados desse meu ano, que não dá para ter tudo. E que na vida a gente tem que fazer escolhas do que faz sentido nesse momento. E às vezes deixar essas metas então meio abertas. Talvez trocar metas por intenções, por desejos, por sonhos. E ir sentindo ao longo do ano o que faz ou não sentido para essa nova pessoa. Porque a gente muda a cada dia. Coisas que faziam sentido lá atrás, às vezes não faz mais sentido hoje em dia. E também poder fechar ciclos, começar novos ciclos. Começar com o pé direito e escutando esse corpo, escutando essa saúde, podendo abraçar tantos os sentimentos bons quanto os sentimentos ruins. Inclusive, tinha aquela trend aí nas redes sociais. Ai, como eu posso ser triste se esse ano... E aí várias conquistas que você fez esse ano. Meu Deus, parece que não pode ser... Mesmo com conquistas, não teve um momento triste? É impossível ter um ano sem tristeza. É impossível ter felicidade se a gente não tem tristeza no nosso dia a dia. E muitas vezes são nesses momentos ruins, de tristeza, de sentimentos ruins, que a gente consegue dar valor para quando a gente está tendo esses sentimentos bons. Então, de também dar isso de deixar para trás, dar unfollow nessas positividades tóxicas que a gente fica consumindo nas redes sociais. E entender que quando a gente fala de equilíbrio, é isso, onde existe tristeza, também pode existir felicidade. Onde existe prazer na comida, também pode existir medo. E que não é um ou o outro, pode ser um e o outro. Tanto de sentimentos, de comida. Então, que não precisa ser só alimentos saudáveis. Ou só os alimentos proibidos. Já que eu tô de férias agora... Então, agora eu não vou me movimentar, eu não vou comer uma fruta, eu vou deixar de lado todos os cuidados. Não, tudo isso é importante. E é como se o nosso corpo, a nossa vida fosse uma planta. A gente tem que dar esses nutrientes para essa plantinha crescer. A gente tem que dar essa água, esse cuidado, esse sono adequado. Então, acho que ampliar essa saúde para 2025 e esse olhar. Inclusive... Vocês estão vendo esse cenário novo? É um spoiler do que vem para 2025. Vai ter muita conversa com muitas mulheres incríveis, vários temas diversos. E eu estou muito animada para o ano que vem. E eu queria agradecer muito vocês por estarem aqui me escutando nesse almoço das férias, um dia antes de acabar o ano. Ou se você estiver me escutando em 2025 também. Mas é isso. Esse foi um dos meus sonhos desse ano, que estava no papel e que deu certo, e que está dando. E que é uma construção que a gente vai indo um passinho de cada vez. Mas que tudo isso só é possível também porque vocês estão aí do outro lado do celular me escutando. E falar também que esse é um espaço nosso. Então, que eu trago convidadas com o objetivo de não ser a voz da razão e tá falando tudo sozinha. Porque eu acho que quando a gente compartilha e dá espaço para outras mulheres falarem, a gente cresce juntas. Então, que eu também queria abrir mais esse espaço, meio expandir, para vocês poderem comentar, não só aqui no podcast, que pelo que eu estou entendendo é importante para o engajamento, mas também para quem quiser me mandar mensagem com tema de episódio, quem quiser participar, que temos muitas segundas-feiras em 2025 e que esse projeto está só começando.
Então, agradecer mais uma vez e que 2025 seja um ano muito leve, com muito crescimento, coragem de enfrentar coisinhas que às vezes ficam debaixo do tapete e que às vezes a gente precisa daqueles 20 segundos de coragem para se olhar com carinho. E que às vezes a gente acha que, não, comida sempre foi assim, sempre foi uma regra, sempre trouxe sentimentos ruins, sempre deu ansiedade, meu corpo sempre foi a maior questão da minha vida. Nossa, usar biquíni de jeito nenhum. Eu me sinto bem na praia de biquíni. O foco, o pensamento quando eu tô de biquíni fica 100% na minha barriga, eu não consigo aproveitar esses momentos na praia. Se você se identifica com essas insatisfações, com esse sofrimento, o que eu quero te dizer é, não precisa ser assim. Existem outras maneiras de olhar para a vida, de olhar para o corpo, de olhar para a comida. Esse é um espaço de estar cutucando para realmente vocês terem essa coragem de dar esse primeiro passo e que eu vou adorar estar do lado de vocês nesse processo que muitas vezes não é lindo, não é fácil, mas é libertador. Nesse fim de ano eu estou fazendo vários fechamentos com as pacientes e é emocionante ver a diferença de como elas começaram o ano e como elas estão acabando agora. Um olhar totalmente diferente para a saúde, para o corpo, para a vida. Uma paciente minha me falou hoje, Rê, eu voltei a ter vida, porque antes o transtorno alimentar dominava minha vida social, minhas relações, meu dia a dia, eu ficava cansada o dia todo. E ter cuidado, ter esse olhar para a comida, para o meu corpo, com carinho, com flexibilidade, mudou a vida. E essa é a nutrição que eu acredito e que a gente vai continuar remando contra essa nutrição das dietas nesse ano de 2025, nesse espaço. Obrigada mais uma vez e um bom fim de ano. Comecem com o pé direito.